Hello, hello, hello. Ai, ai. Vamos começar nossa aulinha. Ok, aqui. Estou, na verdade, aqui abrindo algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Aqui. 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 Puru, 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 puru. Tá, é isso aí mesmo. Tá tudo pronto. Tá. Bom dia, Iago. Bom, vou fazer assim, né? Depois eu dou de novo o recado, mas vamos igual, já ir combinando com vocês aqui. Aqueles que são os madrugadores que estão de fé, né? São os de fé que estão sempre aí acordados aí, de prima. Vamos fazer assim, ó. Eu vou terminar hoje a minha matéria de quantidade de movimento e impulso, tá? Eu quero perguntar para vocês assim, ó, vocês querem que semana que vem a gente tire alguns períodos para resolver problemas, aqueles pepinos que vocês, né, porventura ainda estão tentando até hoje entender lá nas listas? Vocês querem fazer isso aí na semana que vem? Embora eu acho, né, totalmente, né, esquisito isso, né, já que as pessoas têm o canal direto comigo no celular, né, mas igual eu vou propor, de repente vai que vocês preferem botar as dúvidas de vocês para todo mundo ao invés de em private, né? Então eu pergunto vocês, vocês querem fazer isso? Querem de repente selecionar algumas questões? Tá? Aí vocês não precisam estar se preocupando em dizer tal questão, vocês me passam a lista, tá? E aí nós marcamos para a semana que vem, e aí eu pego a lista de vocês, né? Vou olhar quantos exercícios, também não vou ter condições de resolver 1 milhão de exercícios, porque tem um monte de exercício aí para trás. E aí eu pego aqueles de cada lista, a gente vai pegando tipo lista 1, né? Quais exercícios da lista 1 que vocês querem que eu resolva, da lista 2, quais exercícios, a gente pega a lista e eu dou uma varredura neles. Se não for muitos, eu faço todos. Se for muitos, eu seleciono aqueles para não ficar muito repetitivo, né? Porque às vezes o aluno ele tem um problema em um tipo de questão que às vezes tu resolve, depois os outros são todos semelhantes. Acaba que você está resolvendo a mesma coisa, esse é o mesmo problema do outro problema anterior, né? Se vocês quiserem, né, que eu faça isso, que não há nenhum problema para mim, aí a gente pega na semana que vem, vocês me dão a lista e a gente marca o dia e eu começo. Eu vou resolvendo as questões para vocês, mas aí vocês se manifestam, né? Se vocês ficarem em silêncio, não vai adiantar absolutamente nada, né? Então eu deixo para vocês têm pelo menos a possibilidade de dar uma olhada nas listas, né? Vão mapeando, e aí vocês vão me mandando, se quiser pelo Messenger, não precisa ser por aqui, até porque agora a gente vai começar a nossa aula, vocês não vão ficar catando os exercícios. Vocês vão fazendo entre hoje e amanhã, vão me informando os números das questões. A lista tal, os problemas são esses. Lista tal, os problemas são esses. Lista tal, os problemas são esses. E aí eu vou, mas peguem isso de ordem cronológica, tá? Peguem da lista 1, da lista 2, da lista 3, da lista 4, vem vindo com essas questões. E aí eu tiro um tempo assim em vez de só dar matéria, né, para resolver questões, né? Aí deixo a critério de vocês, tá? Aí vocês podem ter essa possibilidade aí de ver, né, a resolução da questão, porque eu acho que também vocês gostam, né? Tem muita gente que prefere ver o professor resolver em vez de ele resolver, embora volto sempre a dizer,
O importante é que você tente resolver sempre. Isso é o mais importante. Ver o professor resolver não faz você melhorar a sua prática de resolução de exercício. O que faz você melhorar é você pensar, você raciocinar, você tentar. Tá, tudo bem, não deu, aí tudo bem, você recorre ao professor. Né? Mas olhar o professor resolver o problema aí faz a gente acrescenta muito pouco na nossa técnica de resolução de problemas de física. Né? A gente tem que, às vezes, ir conversando, o professor vai orientando, ó, tu faz isso, 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 tu vai por aqui e tal. Esse é o ideal. Né? Mas, enfim, eu deixo a critério de vocês. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem me mandar essa listinha aí pelo Messenger, que não tem problema, ou se quiserem postar aqui, depois eu pego ali no final e vou anotando ela. Tá? Aí deixo a critério de vocês. Bom, seguindo então a nossa aula de hoje. Eu sabia, isso era de praxe, né? Eu imaginei que vocês, pelo menos alguns, iam gostar da ideia. Eu acho totalmente bizarro. Você tem um professor que trata direto contigo, né? Vocês preferem o professor fique resolvendo os problemas no lugar da aula, né? Mas eu já imaginei, por isso até me dei conta disso. De repente é uma forma de vocês ali colocar as dificuldades de vocês, mas aí não fica aquela coisa, o senhor resolve aquela questão, porque tem gente que não gosta de fazer isso. Então, mandem off, né? Cada um pega, senhor, a minha lista é essa de questões. E provavelmente vai acabar cruzando com vários de outros, né? Essa aqui é a parte boa também. Porque as dúvidas de um, às vezes, é a mesma dúvida do outro aluno. Então, o cara vai mandando a lista, eu vou cruzando. Né? Vou pegar a lista 1, aqui a Tainá, o Iago, tem tais problemas. Então, pego esses problemas que são comuns, né? Já diminui a lista, que já seria grande, já fica menor. Aí cada um fala assim, mas sejam organizados. Né? Coloca assim, a lista 1, tá? É tais questões, numeradas. Lista 2, tal. Lista 3, tal. Aí fica fácil até para eu já ir organizando os exercícios, tá? Aí eu já consigo me organizar e tá, então vou tirar assim, ó, tal dia eu vou fazer da lista 1 e da lista 2, porque os números de exercício comportam, né, esse tempo para a gente fazer. Depois eu pego a 3, depois eu pego a 4 e assim eu vou indo. Eu faço umas resoluções, depois eu dou um pouco de conteúdo, faço mais algumas resoluções, até para vocês já darem uma recapitulada também é bom, né? Também tem gente que, olha, faz tanto tempo que eu não faço aquela lista lá que eu parei de fazer lá e não fiz mais, eu posso dar mais uma praticada, depois te mando os exercícios. Façam isso, tá? Mas façam isso até, vamos dizer assim, ó, no máximo, me mandem no máximo até domingo. Tá? Que eu peço para vocês. Tá? Me mandem no máximo até domingo. Se possível, eu gostaria de até sexta-feira. Tá? Então, se puderem fazer até sexta, enviar essas dúvidas, claro, não precisa pegar todas as, mas peguem pelo menos as 3 primeiras listas ali, que já, se parar para pensar ali, nós já temos mais de 200 questões ali. Nas 3 primeiras, são em torno de 50 na primeira, em torno de uns 80, 90 na segunda, mas umas 100 praticamente na terceira. Tá? Aí depois vocês vão, durante a semana, me mandando as outras. Tá? Vão fazendo isso, me manda pelo menos até a lista número 3, né, até sexta-feira, para também não deixar vocês enlouquecidos, vocês têm outras obrigações para fazer. E aí depois, durante a semana, vocês vão mandando a lista das outras. Aí eu vou organizando, eu vou pegar um bloquinho aqui e vou começar a anotar. E vou cruzando as informações. E aí depois a gente faz a resolução a partir de segunda-feira. Tá? Que a minha ideia já é, em vez de dar uma matéria nova, é já começar a fazer isso. Então, procurem já se organizar para isso, que fica melhor. É isso. Vamos lá, então. Vamos embora. Então, deixa eu pegar aqui a minha tela do iPad. Por que tem que estar instalando coisa agora, Zoom? Não é hora para instalar as coisas, que saco. Bom, isso foi o que nós vimos ontem.
né, eu apresentei o terceiro caminho para que a gente possa determinar o impulso, né? Então, lembre-se que nós temos 3 linhas de caminho, né? Nós temos, então, o impulso pode ser determinado pela variação da quantidade de movimento. E ele pode ser determinado pela forma, né, que é o produto da força resultante vezes o tempo, ou pela área do gráfico. Tá? São os 3 possíveis caminhos que a gente pode determinar o impulso. Como eu falei para vocês, não é muito difícil de jogar para qual caminho a gente vai seguir. Até porque cada caminho exige um grupo de informações diferenciadas, né? Se você tem o gráfico, é a área do gráfico. Se você tem tempo, tem força, você vai através da primeira equação. Se você começa a ver ali massa no problema, velocidade inicial, velocidade final, você vai pelo teorema. Então, é simples, entre aspas, identificar, né, o caminho ao qual a gente usa para calcular o impulso. Também temos aí a quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade, né? Lembrando mais uma vez que ambos ali são vetoriais, assim como também o impulso também é vetorial, né? Com relação à força, tá? Mantendo sempre o impulso com a mesma orientação da força resultante e a quantidade de movimento com a mesma orientação do vetor velocidade. Tá? Bom, aí eu tinha feito essa dedução linda, maravilhosa, para mostrar para vocês que esse teorema aí é o que a gente chama de segunda lei de Newton. Tá? A gente não, na verdade, Newton chamou, né? Os professores têm mania de dizer que isso aqui foi a obra de Newton, né? Na verdade, isso foi a obra de Euler. Euler é um matemático que é aquele responsável por aquele Ezinho, E na X, né? Para quem já conhece isso da matemática, é desse cara aí que veio o descomplicar do trabalho de Newton. Tá? Bom, aí eu tinha comentado com vocês também que uma das aplicações, né, de chegar nessa equação aqui, ó, essa penúltima equação antes de chegar na segunda lei, que ela tem também um ponto importante, que aqui já começa a aparecer o ponto onde eu queria comentar com vocês, as colisões. Tá? Para isso, até já separei algumas coisinhas aqui enquanto eu estava conectando meu computador, né? O celular estava conectado, você deve ter visto, só que eu não liberei enquanto minha imagem não estava preparada aqui. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas em relação a essa questão ali, daquela relação entre força e tempo, que é uma relação inversa. Tá? Aí eu quero mostrar aqui uns videozinhos. Você já deve estar vendo aí, né, minha tela. Então, aqui vocês podem ver exatamente o que eu estava falando aqui para vocês. Ó. Isso aqui que a gente chama é o que as empresas automotivas fazem. As empresas, principalmente de fora do país, onde eles desenvolvem os modelos, né, que vão ser lançados, é muito comum eles fazerem o que eles chamam de test crash. Né? São testes que você pega nesse trilho aqui embaixo. Tá? Então, deixa eu só sinalizar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso aqui embaixo, ó, é um trilho. Tá? Então, o automóvel é colocado sobre esse trilho e a plataforma que fica naquele trilho, ela fica presa no carro e ela leva o carro contra um obstáculo aqui. Tá? Então, ele acaba colidindo com esse obstáculo. Tá? Então, e aí eles fazem análises da questão de como é que o impacto é transferido para o condutor. Eles colocam bonecos dentro do automóvel. Esses bonecos eles têm sensores, tá? Para poder indicar como é que o impacto foi transferido, né, para o ocupante os ocupantes dentro do carro e o próprio condutor. Tá?
Então, aqui, quando eu mostro para vocês, ó, quando eu solto o pause, vocês podem observar ali o veículo tá atingindo aquele obstáculo, né, os danos, olha lá. Aqui dá para a gente ver, basicamente, que mesmo ver que eles estão com cinto, dá para ver como eles ainda conseguem se deslocar para frente, mesmo com cinto de segurança. Ou seja, que não é aquela coisa assim, não, eu estou com cinto, então comigo nunca vai acontecer nada. Né? Essas velocidades aí não são velocidades altas, são velocidades na ordem de 40, 60 km por hora, essas velocidades aí que vocês estão vendo no laboratório de teste crash. Tá? E aí você pode imaginar, se o cara consegue atingir o rosto no volante ou a cabeça no painel, você percebe que esses materiais geralmente são tipo plástico, são materiais mais rígidos, em que o tempo de colisão é um tempo curto, tá? Não é um tempo longo. Esse é o grande detalhe, que vocês podem depois comparar com isso aqui. Ó. Ó, ainda continua ali o mesmo teste. Os carros, normalmente, gente, eles são fabricados para se desmancharem. Olha lá. Se vocês olharem o tempo aqui, essa parte aqui é a parte legal. É a parte que vocês podem ver que tem um reloginho ali, ó. Tem um reloginho do lado ali. Olha lá. Aquilo ali, para você ter uma ideia, tu tem o primeiro dígito, que é 0. Depois tu tem ali o 10º de segundo, que é o segundo 0. E o 100º de segundo, onde está o número 2. Se não me engano, é assim que está ali o vídeo. Tá? São 3 dígitos do primeiro segundo, 10º de segundo, 100º de segundo. Tá? Observe que quando o carro atinge o obstáculo, olha só, ele tem aquilo que eu falei para vocês, ó, ele tem sensores lá na parte frontal do veículo, tá? E esses sensores é que disparam a informação elétrica para tal da reação química que eu espero. Vocês chegaram a pesquisar qual é a reação química que libera o gás ali no airbag? Vamos ver quem é que conseguiu fazer isso. Chegaram a descobrir qual é a reação química? Eu não, hein? Depois eu dou a sequência e me responda aí, por gentileza. Se vocês conseguiram fazer isso, hein? Vocês estão me ouvindo? Povo? Alô? Estão me escutando? Tá, e vocês chegaram a pesquisar a questão de qual é a reação química que produz o gás no airbag? Obrigado, Adriana. Pesquisem, pesquisem. Se cair uma reação, por exemplo, eu já vi aparecer no vestibular, né, eles colocando as reações e perguntando, né, produto final, o que sai da reação e tal. Procurem saber isso, gente, porque como isso é em termos de aplicação, eu fiz uma reação dessa no vestibular. Isso é importante saber, porque tu vê que eu falei isso na terça-feira, né? E ninguém foi procurar isso. Por isso que eu digo assim, ó, vocês não estão parecendo que estão tendo comportamento de um aluno que vai fazer medicina, gente. Isso é preocupante. O professor coloca um ponto que já apareceu no vestibular e ninguém parece dar bola, sabe? Você tem que também tomar a iniciativa. Você não pode esperar só que um professor de química traga as informações para vocês. O professor de química, ele trabalha aquilo que ele entende que é importante para a disciplina dele. Pode ser que ele não trabalhe isso, porque ele acha que não é necessário, ou ele vai trabalhar em algum momento, sei lá. Mas vocês podem procurar isso também. Isso aí não é um fim do mundo. Acho que se tu colocar no Google, acho que deve ter isso aí. Provavelmente vocês acham. Eu só não digo a reação química porque não é meu papel, né? Eu sou professor de física, mas eu já alerto. Porque no momento em que vocês estão vendo que para o funcionamento do airbag, pô,
Airbag é uma coisa que está toda hora aparecendo no vestibular. Quem pegar a lista vai ver. Tem várias questões que falam sobre esse cara aqui. Tá? Tanto dentro da física, como provavelmente isso vai aparecer na química também. Tá? E é uma reação extremamente rápida. Então, tu viu ali, ó, eu estou em 4 centésimos de segundo. Aqui o tempo, aqui, ó, 4 centésimos de segundo. Desde o momento que o carro começa a encostar ali, se vocês olharem, ó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Ali, ó. Em 4 centésimos de segundo, que foi o intervalo de tempo que o carro encosta e começa a amassar, o teu balão infla de forma muito, muito rápida. Tá? Então, é extremamente interessante saber que gás está sendo liberado, como é que é essa reação para ser tão veloz assim. Isso é muito interessante para vocês. Então, procurem pesquisar isso, sabe? Vocês parecem que ainda estão, alguns ainda naquela coisa de colégio, tem que esperar o professor dar tudo. Procurem, pesquisem, anotem. Né? Isso aí, ó, o Iago já estava procurando, mas, pô, não esperem eu ficar sempre... Parece... Lembre-se, gente, vocês são alunos de medicina. A gente não precisa levar um aluno de medicina no colo. Vocês têm que ter iniciativa nas coisas. Vocês têm que também, ó, o professor falou, eu vou anotar, vou pesquisar, vou guardar isso aqui, isso aí pode ser importante. Mas é claro que é extremamente importante. Quando vocês olharem essa lista, a gente vai ver a quantidade de questões que trata sobre o airbag. Então, o motivo é lógico, né? É um dispositivo que, com ele no veículo, nós temos uma redução nas lesões para os passageiros. Bom, vocês querem ser médicos, né? Essa é a ideia de vocês. Então, logicamente, isso para a área de vocês tem grande relevância, porque a quantidade de pessoas que sofrem lesões nos acidentes, nos choques, é muito alta, e com o airbag isso reduz. Tá? Isso vai diminuir, por quê? Porque essa pessoa, ao invés dela dar com a cara direto num objeto duro, né, o que geraria uma lesão, por exemplo, no crânio dela, que pode, por exemplo, levar a pessoa ao coma. Quem lembra, por exemplo, claro que isso tudo tem limites, né? Quem lembra aquela série A Casa de Papel vai recordar disso. A delegada, eu não vou dar um spoiler aqui, tá, sobre a série para quem não viu, tá? Por favor, eu vou comentar apenas um trecho que me interessa aqui, antes que alguém diga, o senhor eu não vi, fica quieto, não fala esse troço, tá? Não, calma, calma. É só um spoilerzinho, tá? Tem um artista lá que é amigo lá da delegada e ele sofre um acidente de carro. O cara tá com uma BMW, tá? Mas o cara está em alta velocidade, né? E, obviamente, no acidente ele vai sofrer, né, lesões e ele entra em coma. Tá? Aí ele vai dizer assim, mas ele está com uma BMW. Sim. E a BMW não tem esses 2 airbags aí, chinelões aí que vocês veem no vídeo. Tá? A BMW, vocês vão olhar numa loja, se vocês comprarem, ela tem muito mais de 2 airbags. Ela deve ter talvez esses airbag aqui. Deixa eu dar a sequência aqui no vídeo para vocês verem. De repente aparece aqui, né, mais carros aqui. Olha o efeito do airbag. É muito interessante. Ali tu vai ver, olha a diferença em cima e embaixo. 100, olha lá, já está inflado, o cara já está tocando no airbag, já está desacelerando, enquanto o de cima, o condutor e os passageiros seguem com a velocidade deles, né, que é a tendência da inércia, segue com a velocidade em direção aos objetos rígidos nos painéis no painel do carro ou nos outros objetos. Tá? Então, no da direita, como estão vendo, o tempo de colisão é um tempo muito mais curto do que no da esquerda. Tá? Deixa eu ver se eles mostram aqui. Acho que ali ele mostra os locais onde o passageiro e o condutor atingiram objetos dentro do carro, que eles têm tinta para marcar. Acho que esse aqui não mostra o carro, esse aqui já vai acabar. Deixa eu ver aqui o que mostra, eu acho que é esse aqui. Ó. Que aí tem outros tipos de airbag.
Ah, meu Deus do céu, que coisa chata isso. Só um minutinho aqui que deu tilt aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu carrego esse cara aqui. Esse aqui é o outro também. Esse aqui é muito legal. Esse aqui faz uma análise de carros brasileiros e as estrelinhas, ó. Então, nós vamos apresentando alguns modelos, tá? E, se eu não me engano, eles mudam também o número de airbags, né? Exatamente, é isso que eu quero mostrar, Adriana. Por exemplo, meu carro ele tem 7 airbags. Eles têm os frontais e os de cortina, que eles chamam, né? No Brasil é muito difícil de encontrar carros nacionais, está vendo aí, tem vários modelos nacionais, mas com apenas o airbag frontal, né? Ou seja, e só para o passageiro ali que está ao lado do condutor e o condutor, é claro, né? Mas os importados, tu vê abrindo o lateral. Ele abre o de cortina aqui, lateral, para evitar aquele efeito chicote. Se tu sofrer uma colisão do lado, ele não deixa, né, por inércia, né, o teu corpo está preso no banco, teu corpo faz isso aqui, a tua cabeça não acompanha imediatamente o corpo. Então, isso vai gerar lesões na cervical, né? O logo aí, só 3 estrelinhas aí, ó, chinelo, né? Então, na verdade, isso é uma forma, antes de vocês comprarem o carro, olharem os test crash. Na verdade, ninguém faz isso quando compra carro, né? As pessoas compram o carro porque elas compram tendo uma quantidade de grana suficiente, né? Elas não fazem análise. Eu vou comprar um carro zero, porque o carro zero é melhor. E às vezes compra o carro zero pelado, né? Com poucos recursos. Às vezes tu comprar um carro usado, mais antigo, às vezes tu tem muito mais recursos, e os recursos que eu falo pode ser equipamentos de proteção que um carro zero, né, que os carros zero são muito caros no nosso país, né? Eu fico impressionado pelo meu carro. Meu carro é um carro 2008, que quando eu comprei é 53 mil. Se tu para pensar, o meu carro tem muito mais dispositivo de segurança do que um carro na mesma faixa de preço 0 quilômetro, né, que eu paguei na época. Então, é o tipo de coisa que eu não compro carro zero justamente por causa disso. Porque tu precisa investir muito dinheiro para ter um carro no mesmo padrão. O Peugeotzinho aí. Tu vê que aqui, esses testes aqui, acho que só com os carros brasileiros, eles, na época, isso aqui acho que era bem na fase quando o carro brasileiro tinha que ser obrigatoriamente vendido com airbag, que foi a partir de 2014, eu acho. A questão de desvalorizar é uma coisa. Eu não sou muito preocupado com isso, o estilo, esse carro eu já tive. Tu comprar um carro zero, tu já sai com 30% a menos, mas pô, tu vai ficar comprando coisa pensando em desvalorizar. Tu não vai comprar nada, né? Porque tu vai comprar o celular e vai desvalorizar, tu vai comprar o carro e vai desvalorizar. Tudo desvaloriza, né? O carro usado também vai desvalorizar, né? Só o meu eu já perdi em 5 anos aí o quê? 13 mil reais, né? Eu achei até pouca desvalorização, mais ou menos em torno de 13 a 10 mil reais. Mas, enfim, eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que tu tem que pensar na tua segurança, porque quando você está dentro de um automóvel, você tem que pensar que às vezes você não está sozinho, você tem família, filhos, e é extremamente importante que a gente entenda que, no caso do veículo, é uma caixa. A gente anda dentro de uma caixa, né? Eu até esse dia estava brincando, né, com a minha esposa. Né? Tu vê, a gente passa boa parte da nossa vida andando dentro de uma caixa e depois morre e vai para dentro de outra caixa. A gente vive dentro de caixa no nosso dia a dia, né? Só que a diferença é que o carro é uma caixa móvel, né? Que a gente pode passear, mas esse passeio, pelo menos, ele tem que trazer segurança para a gente, né? Que a gente possa poder passear, se deslocar sem correr o risco que horror, sem correr o risco de morrer o mais rápido possível. Uma vez eu estava na entrada ali da Estrada do Mar, para quem conhece, ele tem 2 postos, um de cada lado ali, quando chega ali pela freeway, né, e vai em direção a Torres, tem um posto de gasolina de cada lado, um posto de combustível de cada lado. Eu estava no da direita e eu estava parado olhando a via.
E aí um casal de idosos estava num carro, no outro posto, do outro lado, saindo para ir em direção a Porto Alegre. E ele entrou na via, e acho que ele não olhou direito, e um Civic deu assim na lateral. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi os airbags disparando. Assim, foi um troço assim, ó, chocante. Assim, ó, foi um troço muito chocante. O carro entrou na via e o outro pegou assim, ó, lateralmente. Assim, ou seja, pegou o condutor. Né? Pegou o condutor direto. Né? E eu lembro assim, que a gente correu ali para ver, o condutor estava feia a coisa. Né? Porque ele foi exprimido e não tinha airbag, né, esses de cortina, então ele estava com o pescoço todo esquisito, ele não conseguia mexer, enquanto o Civic explodiu, né, estourou os airbags, os caras caíram no chão, abriram a porta, assim, tu vê o cara abriu a porta, caiu no chão, mas o cara só reclamava da dor, assim, porque não, ninguém morreu ali no impacto. O que até me surpreendeu, o motorista, que era um idoso, assim, ele gritava de dor, né? Porque imagina, o carro te atinge diretamente, tem uma lâmina, que é a porta ali muito pequena, né, para te proteger. Mas ele estava bem mal, né? Estava bem ruizinho, a mulher dele estava melhor, porque para ela ficou mais distante o impacto, não foi um impacto frontal, foi um impacto lateral, mas tu via o problema do chicote, assim, que o velho estava todo errado, o pessoal não queria mexer nele, estava esperando a ambulância. Já os dois que estavam no Civic, eles não tiveram um único arranhão. Nada de arranhão. Né? O airbag, assim, exatamente, cachorro. A porrada assim, foi a coisa mais... Olha, normalmente a gente vê os acidentes já aconteceram, a gente passa, vê, mas tu tá olhando assim na via e de repente tu vê a cena, cara, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto, assim, eu vi aquele troço, é muito rápido, assim, o estouro, assim, daqueles airbags, assim, estouraram, e aí o carro, o Civic, assim, quando bateu, já saiu pro lado, e aí eu vi os caras abrindo as portas, assim, eu achei que os caras tinham morrido, assim, não, os caras caíram no chão, tava meio zonzo, né, meio dolorido, assim, porque lembre-se, o que é ruim para nós, seres humanos? É a desaceleração. A desaceleração é muito violenta numa hora dessa. Então, os caras estavam ainda meio grogue, ainda se levantaram, mas estavam bem, né? Estavam bem. E o coroa, aquele lá, estava bem mal, teve que ir para o hospital, foi feia a coisa, né? Não sei se sobreviveu, o que aconteceu, porque, né? Mas tu fica assim muito chocado com a situação, porque bom, vocês vão vivenciar isso no cotidiano de vocês. Vocês querem ser médicos, vocês daqui a pouco estão trabalhando no SAMU. Eu tenho alunos meus que trabalham no SAMU, estão toda hora me mandando coisa, fotos. Não tem uma vez, ou falando sobre as aulas, né, que eles têm de física, ou as não aula de física, como é que é. Então, eu estou sempre, essa semana agora mesmo, um ex-aluno meu aí de Caxias que está fazendo medicina, estava conversando comigo, estava batendo um papo aí no WhatsApp, aí, conversando sobre o curso dele, etc., que estava bastante decepcionado com o curso. Mas é assim, é que eu falo para eles, não pode querer te iludir, achar que os caras lá vai ser mil maravilha. Às vezes não é assim. Infelizmente, as coisas são meio diferentes, é meio frustrante, mas isso aí faz parte. Né? O cérebro daquela... Exatamente. Até porque, bom, você está falando, tu já entende tão bem quanto eu da nossa caixa craniana. Isso aí lá dentro, né, da caixa craniana, o cérebro é meio tipo como se fosse uma gelatina, né? E aí que está o grande risco, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ayrton Senna. Note que um carro de Fórmula 1 também é um carro que passou por um desenvolvimento tecnológico muito violento, assim, muito grande, né? Boa parte da tecnologia que respinga em nós vem dali. Mas, no caso, na época do Ayrton Senna, havia ainda muita briga com relação à segurança nas pistas. E a pista lá onde ele morreu, que acho que era da curva da Tamburello, não me lembro se foi lá na Itália, imagina, né? Olha o que é insanidade. Né? Os caras têm uma reta, né, enorme, onde os caras vão dar o gás, e lá na frente tem uma curva. Tá, tudo bem, tem uma curva. O problema é que, se vocês olharem nas provas de Fórmula 1, as curvas, elas não têm nada, né, só louco, né, para botar alguma coisa rígida logo depois da curva. Né? Normalmente eles põem um banco de brita. E o banco de brita para diminuir
ele é um sistema não conservativo naquele trecho ali, altamente não conservativo, então tu rouba bastante a energia mecânica do teu sistema, tá? E aí isso quer dizer que a tua energia cinética, ela, à medida que ele se desloca naquele banco de brita, ela diminui bastante, a ponto de não chegar com grande velocidade na barreira, que eles têm geralmente barreiras de pneus. Naquela época era um muro, depois do banco de brita. Tá? Então, o Ayrton Senna, hoje tu tem pneus, mas o pneu tem o efeito chicote. Então, tu tem que chegar na barreira de pneus com a menor velocidade possível, né, para não ter lesões que nem a Adriana está falando aí no cérebro, né, ou até na coluna do efeito chicote e tal. Mas no caso do Senna, eu adorava a Fórmula 1 até o Ayrton Senna morrer. Depois eu nunca mais assisti a Fórmula 1. Foi a última vez que eu me sentei para ver a Fórmula 1. Eu assisti acho que desde os meus 6 anos de idade. Eu peguei a época ainda do Fittipaldi, para você ter uma ideia. Eu sou velho, né, claro. Eu não sou jovem que nem vocês. Mas eu peguei ali Fittipaldi, o finalzinho dele, o Piquet, peguei o Senna, e até a morte do Senna que eu assisti. E eu posso dizer para vocês, assim, quando ocorreu o acidente, eu sabia que ele já estava morto. Né? Antes deles divulgarem. Por quê? Bom, imagina o cara chegar numa parede a quase 300 km por hora. Ele não sofreu, né? Quem acompanhou, quem sabe os dados, sabe que ele não teve nenhuma lesão externa. As lesões foram todas internas, devido ao forte impacto, né? Que é o que a gente está vendo agora, que eu posso aqui mostrar para vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui bem numérico para vocês entenderem essa questão aí do impacto. Agora vem a parte bacana disso, que agora eu posso matematizar uma coisa que vocês veem na TV bastante. Eu até nem deveria comentar isso, né? Eu deveria ficar quieto aqui, né? Mas eu estou vendo vocês falar bastante hoje. Eu falar de desgraça, morte, aí vocês falam. É incrível. Né? Parece que realmente o que o aluno de medicina gosta é de morte. Falou de morte, desgraça com as outras pessoas, aí vocês começam a dar a opinião, vocês começam a falar. Que barbaridade! Vou ter que começar a falar só de coisa ruim na minha aula aqui, né? Aí vocês começam a falar, vocês começam a se interessar sobre o tema. Falar só sobre física não tem graça para vocês. Que absurdo isso, cara. Esses meus demônios, é brincadeira. Eu vou falar isso lá no grupo do professor. Falem de coisa ruim lá, de morte, doença, que provavelmente eles vão gostar na aula. Porque normalmente eu estou dando aula de física e vocês nem falam quase. Né? Que sarro. Eu deveria nem ter falado isso. Daqui a pouco já ninguém fala mais nada aqui, né? Idiota que eu sou mesmo. Né? Mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. É muito comum. É engraçado. Eu comecei a falar aqui, comecei a me dar conta. Tem bastante gente falando hoje na aula, né? Mas estão falando o quê? Morte. Né? Estou falando de pessoas que estão sofrendo lesões. Né? Claro, eu entendo. É a parte que vocês gostam mesmo. É o que vocês vão estudar. Né, na faculdade. Então, eu entendo meu lado. Física não é a parte atrativa assim, para muitos de vocês. Mas lembre-se, vocês vão ter bastante física na universidade. Né? Eu converso muito com os meus ex-alunos e eles falam muito isso. Assim, ó, a área de fisiologia, né, se eu não me engano, acho que seu nome tem uma cadeira, que eles, por exemplo, modelam o corpo humano, ou partes do corpo humano, com circuitos elétricos, usando as leis de Ohm. Então, é extremamente importante que a base que vocês levam para a universidade ela seja o mais robusta possível, porque vocês vão estudar várias partes da física, da medicina, em que vocês vão precisar de coisas da física. Portanto, cuidem a física com muito amor e carinho, porque provavelmente vocês não vão esquecer de que vocês vão estar estudando coisas, vocês vão estar lembrando das aulas que vocês estão tendo aqui antes de vir aqui para o curso, né? Mas enfim, né? Vamos falar o que interessa. Nos acidentes de trânsito, então vamos pegar aí o fato de que deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que é a área de vocês têm ideia de mais ou menos, em média, quantos quilogramas tem a nossa cabeça? Quantos quilogramas é mais ou menos essa parte aqui do nosso corpo? Já que é a área de vocês, já que vocês gostam tanto disso, quantos quilogramas mais ou menos vocês acreditam ter aqui na cabeça, hein? Então, essa pergunta, acho que não tem problema não fazer pergunta. 2,4 cachumbuto. Então, vou botar aí 2,5 kg, então.
Então, a massa do cérebro, a massa encefálica, então... Mas isso é o que está dentro ou com a caixa craniana também, Caxambu? Está em torno de 2,5 aproximadamente. Pablo, é 2,4 o que está dentro ou com... Eu posso estar enganado, vou até pesquisar, mas eu acho que é o cérebro que tem essa massa. Então vamos botar com a parte óssea, vamos botar uns 5 quilogramas então. Não precisa pesquisar, deixa assim, deixa uns 5 quilogramas, bosta. 5 fica bonitinha, uns 5 quilogramas aproximadamente aí. A caixa craniana, né, uma parte óssea junto com o cérebro, tá? Deixar uns 5 quilogramas. Vamos imaginar, então, que uma pessoa que tem essa massa aqui acima do seu pescoço, então temos aí em torno de 5 quilogramas em cima do pescoço, aproximadamente, esteja dentro de um veículo, tá? No banco do carona, e esse veículo aí, digamos, esteja com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Imagine que essa pessoa, 1,4 quilogramas é o que tem dentro. Então talvez eu estou exagerando um pouquinho de 5 aqui, então talvez o cérebro. O problema é que a parte óssea também é pesada, mas também não sei quanto é que daria isso aí. Mas vamos supor que é uns 5 quilogramas aí. Obrigado aí, Pablo, meu querido Caxambu. Obrigado aí pela informação. Tá? Mas vamos considerar, porque a diferença também não vai ser tão grande no resultado assim, tá? Se eu usasse em torno, vamos imaginar, talvez uns 3 quilogramas, 1,4, então vou botar uns 3 aqui. Talvez fique mais próximo de um valor real. 5 5 é só os cabeçudos mesmo. Tipo, meus alunos de medicina que são mais cabeçudos aí, né? Deixa isso aí com 5 quilogramas. São os que têm que saber mais coisas, são os cabeçudos aí. Bom, então imagine que essa pessoa que tem essa massa, né, em cima aqui do pescoço, tá dentro de um carro a 72 km por hora. Tá? E digamos que o carro, né, que está sendo conduzido por uma pessoa, ela dorme no volante, tá? O que é muito comum, as pessoas estão cansadas, podem imaginar isso acontecer, por exemplo, com caminhoneiros, né? Um caminhoneiro, por exemplo, ele tem um problema seríssimo, né, que é o tempo, às vezes, muito longo de viagem. Então, os caras cansam demais e é recomendado que o cara descanse em intervalos regulares, né, que ele dê uma parada para poder dar um descanso para o corpo, né, principalmente para a cabeça. Né? O corpo cansa muito pouco, mas a cabeça sente os efeitos de forma muito mais drástica. Né? Então, às vezes, esses caras dormem no volante. Só que o problema é que o cara ele não está dirigindo um casinho, o cara está dirigindo ali algumas toneladas. Né? Então, onde ele dormir no volante, ele passa e mata todo mundo. Né? Então, às vezes, o dano para o motorista do caminhão é só imenso, por exemplo, se ele bater num outro caminhão que está parado. Aí a coisa fica muito feia. Que nem a gente vê, às vezes, o cara, imagina, né, a inércia de um caminhão. Né? Se tem um caminhão parado e o cara está dormindo. Bom, tu já sabe que aquela cabinezinha ali vai desaparecer. Né? Aquilo é o efeito sanfona. Assim, né? Quando o cara bate no caminhão parado, desaparece. O motorista já nem existe mais ali. Só vê restos de corpo humano. Né? É só o que tu vai encontrar ali. Mas, no caso aqui, pense num carro, vou pegar uma situação mais simplesinha. Então, tem um condutor e passageiro, o condutor dormiu e, digamos que ele bateu num poste. Tá? Então, você já sabe que, digamos que a pessoa, né, que está no carona, ela, como por inércia, né, a tendência, né, de continuar em movimento, vocês viram ali nos test crash, ela segue ainda para frente e dá com a cabeça no painel. Tá? Digamos que ela consiga dar com a cabeça no painel, ou, se quiser pensar, tem aquelas pessoas que não usam cinto também. Eu conheço gente até hoje que não gosta de usar cinto e não usa cinto. O que é um troço totalmente absurdo. Em pleno século XXI, tu tem gente que ainda não aprendeu que o cinto é importante para salvar a vida.
Mas tem gente, eu conheço. Então, tu imagina que esse carro está a 72 km por hora, ele bate no poste, então ele vai de 72 para zero. Tá? Então, isso aqui é a minha velocidade inicial e a minha velocidade final. Eles não vão dizer que a velocidade final é zero. Tá? Vocês têm que se ligar nisso. Eles vão dizer que ele vai colidir contra o obstáculo até parar. É isso que vai estar escrito. Então, quer dizer que tu está com 72 e vai para zero. A tua cabeça também. Tua cabeça, quando está dentro do carro, ela está andando a 72 km por hora. No momento que o carro bate e o teu cérebro bate no vidro, que foi o que aconteceu com a minha tia, que eu falei terça-feira para vocês, né, o cérebro se desloca até dar com ele no vidro. O vidro é um objeto extremamente rígido, muito duro. Tá? Ela pode até quebrar com a cabeça o vidro, mas o impacto inicial no vidro é muito grande. E digamos que esse impacto ele ocorra no intervalo de tempo aí, vamos colocar aí talvez de 1/100º de segundo, tá? Como vocês viram ali naquelas filmagens. Tá? Se o meu tempo é de 1/100º de segundo, vamos agora analisar o seguinte: como a cabeça bate no vidro e é muito rápido esse choque, então o vidro, usem a física, vai exercer uma força sobre a cabeça da pessoa. Tá? É uma força normal, é uma força de contato. Né? No momento que você tem alguma coisa e bate na sua cabeça, a força envolvida ali é a força de contato. Né? Então, essa força que o vidro, o painel vai exercer sobre a pessoa, como é que eu vou determinar ela? Olhem aqui para a minha equação. Se tu quiser deduzir, tu pode deduzir aqui pelo teorema do impulso, ou tu pode pegar direto aqui, ó, essa última formulinha, essa penúltima formulinha antes da segunda lei de Newton aqui. Tá? Então, se vocês quiserem optar pela dedução, né, para determinar quanto é a intensidade, a gente fala assim, a intensidade média da força, tá? Porque não é uma força às vezes fixa. Tá? Então, tu vai pegar lá que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso se é a única força que está atuando ali na cabeça, que eu estou considerando forças verticais e etc. Então, essa força resultante é a própria força F que o vidro está fazendo. Tá? Vezes o tempo igual a massa vezes a variação de velocidade, que é a que nós temos ali como a variação da quantidade de movimento. Então, minha força média que atua sobre a cabeça da pessoa vai ser massa delta V por delta T. Aqui é a expressãozinha que eu deduzi antes para vocês. Tá? Então, substituindo, então tu vai ter uma massa aí de 3 quilogramas. Tá? Lembre-se que vocês vão calcular a força em newtons. Então, não posso usar quilômetros por hora. Tá? Lembre-se que a gente tem que usar em metros por segundo. Dou 10 segundos. Qual o valor da velocidade no sistema internacional? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tu vai ter 0 menos 20, certo? Final menos inicial, dividido por 0,01. Tá? Então, tu vai ter ali em torno de 20 vezes 3, ali, então tu vai ter menos 60, dividido por 0,01. Então, a minha força média, vamos dizer assim, eu ponho o meu 60 ali, mais 2 zeros. Tá? Isso aqui significa o quê? Tá? Bom, o sinal de menos tu não precisa te preocupar. Tá? O sinal de menos quer dizer que a força está em sentido contrário ao movimento que a pessoa está executando. Tá? Isso tem que tomar cuidado, porque é o mesmo caso da aceleração. Né? Ele está dizendo que a força está contrária, então a aceleração também está contrária. Então, esse sinal de menos aí, ele não vai pedir, ele vai pedir assim, qual é o módulo da força média que atua sobre a pessoa. Ah, tá, é o módulo? Ok, então é 6.000 newtons. Então, se eles pedirem isso aqui, tu já chegou à resposta. Mas eles gostam de fazer uma outra pergunta muito mais interessante. Eles vão dizer assim, ó, qual é a massa equivalente a massa equivalente à força que está sendo aplicada ao corpo. Como assim massa equivalente? Bom, quando a gente tem uma força, a gente pode, por exemplo, dizer que essa força
ela poderia ser equivalente ao peso de um corpo. Tá? Então, esse peso desse corpo teria uma massa de quantos quilogramas sobre a cabeça da pessoa? Então, se tu pensar, esses 6.000 newtons equivale a um peso de um corpo de quantos newtons sobre a cabeça? Tá, 6.000, mas isso teria uma massa de quantos quilogramas? Aí tu vai pegar esse valor de 6.000, né, para saber qual seria a massa equivalente a isso aí, seria o peso isso de um corpo, então tu divide pelo G, que é 10. Então, essa força equivale a um objeto de 600 quilogramas atingindo a cabeça da pessoa, ou seja, um objeto de mais de meia tonelada atingindo a cabeça da pessoa. Tá? Então, isso aqui, ó, equivale, tá? Poderia dizer que isso aqui é tipo o peso de um corpo, esses 6.000 newtons, e o peso é M vezes G. Então, tu teria 6.000 igual a massa que tu quer saber, vezes 10, corta um zero daqui com um zero. Então, essa força equivale a um objeto de massa de 600 quilogramas atingindo a cabeça da pessoa. E aí dá para entender, tá, que a 72 km por hora, tu já pode ter lesões no cérebro, como a Adri ali estava falando, irreversíveis às vezes. A pessoa entrar em coma. Imagina, mais de meia tonelada, gente, atingindo a cabeça de vocês. Tá? Isso eu estou considerando que o cara está batendo com o rosto direto, com a cabeça direto num objeto rígido. Tá? Eles falam isso também, por exemplo, na TV, assim, ó, a questão do uso do cinto de segurança dos passageiros que estão no banco de trás. Tá? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa tipo eu, um carinha magrinho, assim, que nem eu, que podemos arredondar a massa aí, eu tenho um pouquinho mais, tá? 60 quilogramas. Tá? Pega uma pessoa com uma massa de 60 quilogramas. Aí eles falam assim, ó, na TV é muito comum eles falarem isso, que quando as pessoas que estão nos bancos frontais do veículo, elas estão com cinto de segurança, é muito comum tu abordar as pessoas em blitz e ver que as pessoas de trás não estão usando cinto. Eu acredito que aqui no meu chat, os meus alunos aqui, se algum aqui for sincero, talvez alguém aqui se manifeste, né? Tem gente que me diz, olha, é sincero, dizer, olha, é verdade, eu não uso cinto de segurança, ou meu irmão não usa cinto de segurança. Isso eu já perguntei, o pessoal fala assim, estou no banco de trás, mas não uso cinto de segurança. Há uma resistência muito grande das pessoas que estão atrás a usar o cinto de segurança. Tem muita gente que senta no banco de trás e não usa. Só que comigo isso não acontece, né? Quando eu estou dirigindo, eu dou carona para alguém, eu não saio com o carro se a pessoa não botar o cinto de segurança, ou eu mando a pessoa descer. Em hipótese alguma, a pessoa segue viagem comigo sem cinto. Não interessa. Mas é no banco de trás. Qual é o problema do banco de trás? O problema é que vocês imaginam assim, ó, vocês estão, por exemplo, atrás dos pais de vocês. Eu costumo sempre dizer isso, que a pessoa, quando ela está sem cinto no banco de trás, ela vai ser responsável muitas vezes por matar quem está na frente. Lembre-se da primeira lei de Newton. Se as pessoas que estão no banco da frente estão com cinto e houver uma colisão, aquelas pessoas ali, elas vão tender a seguir o movimento delas, mas o cinto tende a travar. Quem já tentou puxar o cinto com o carro andando, às vezes tu vê que ele trava e não vai. Então, o cinto ele vai bloquear e elas não vão seguir adiante. O problema é que tu tem uma pessoa atrás de ti sem cinto. E aquela pessoa, ela segue em movimento e vai te atingir nas costas. O banco, mas vai ser as costas que vão sentir esse impacto, mesmo que ela atinja o banco. Aí tu vai, tá, mas qual é o problema? Eu aguento ela. Aguenta? Eu vou te mostrar que tu não aguenta. Eu vou te mostrar que uma pessoa com uma massa que nem a minha, olha que eu sou um cara magrinho, e que está com um carro, de novo, a 72 quilômetros por hora, e que ele colidir no objeto e parar, num intervalo de tempo de novo, vamos colocar aí um décimo, sei lá, aí, um décimo de segundo de novo, tu vai ver a massa equivalente que é lançada nas tuas paletas. Olha aqui de novo. Tu vai ter que a força média, de novo, sobre as tuas paletas vai ser a massa, que é 60 quilogramas, vamos botar direto ali os menos 20, dividido por 0,01. Tá? 60 vezes 20, acho que deve dar uns 1.200, até vou conferir aqui só para ter certeza,
que a minha cabeça está fazendo a conta certinha aqui. 60 multiplicado por 20. 1.200. Então, nós vamos ter ali, no numerador ali, 1.200 negativo, dividido por 0,01. Então, a gente vai acrescentar 2 zeros na minha resposta. Ou seja, em módulo, tá? A minha intensidade da força em módulo vai ser os 1.200 mais 2 zeros. Tá? O que eu vou ter aqui, então? 120 mil newtons. 120 mil newtons aplicado nas tuas paletas. Isso equivale a uma massa de quantos quilogramas atingindo as tuas paletas? Tu divide isso pelo G, aí tu vai ter a massa. Tá? Então, se tu dividir isso aí pelo G, tu vai tirar um zero. Aí tu vai ter 12 mil quilogramas. Isso equivale a 12 toneladas nas tuas paletas. 12 toneladas. Isso é basicamente um elefante, que é o que vocês veem nas propagandas dos caras falando. Uma pessoa sem cinto no banco de trás equivale a um elefante sendo lançado nas tuas costas. Essa é a matéria que permite a gente compreender esse tipo de efeito. Tá? Que numa situação dessas, tá? Os impactos eles têm forças muito intensas quando tu atinge o teu corpo em objetos rígidos. Aqui no caso, ó, vamos agora analisar aqui a cabeça de novo. Sem airbag foi essa situação. Se a gente botar o airbag, o que a gente faz, na verdade, é multiplicar por 10 o tempo. Então, tu vai ter ali de 0,01, de 1 centésimo para 1 décimo, mais ou menos, tu vai ter essa diferença. Então quer dizer que eu tiro um zero fora daqui. Isso, tu vai tirar um zero fora, né? Então, se tu tira um zero fora daqui, com airbag, tu vai tirar um zero fora daqui, e aí de 600 quilogramas, tu passa para 60 quilogramas. Claro que também é uma massa considerável, mas, obviamente, é 10 vezes menos. Aí dá para perceber o benefício do airbag. O airbag, vocês viram que o papel dele é a pessoa atingir o bolsão e ela leva mais tempo para parar. Enquanto quando ela pega um objeto rígido, ela para muito depressa, numa fração muito pequena de segundo, em relação ao airbag. O airbag também é uma fração, mas é uma fração maior do que sem ele. Então, aumentando o tempo, a força que passa a atuar na pessoa, em vez de ser 6.000, que nem vocês estão vendo aqui embaixo, é 600 com airbag. Tá? Então, você tem que se ligar que o airbag é extremamente importante. Uma vez eu estava numa concessionária que eu tinha ido com a minha prima, ela queria comprar um carro e me convidou para eu ir com ela, né, para acompanhar, para fazer a escolha do carro. E eu estava sentado numa mesa com o vendedor e na mesa do lado, já leio o cachimbo, uma vó dando um carro para a neta. Quem dera que eu tivesse uma avó que me desse um carro. Puta, que maravilha, né? E aí o vendedor estava falando, né? Falando do que vinha no carro. Aí ele disse assim, olha, e tem alguns extras. Na época não era obrigatório, né? E ele falou dos extras. Um desses extras era o airbag. Disse, olha, também poderia vir com airbag o carro. Né? Só que, para quem não sabe, o airbag ele encarece em torno de 10, 12, 15 mil reais o valor do carro. Na época era assim. É caro. Então, se tu, por exemplo, acionar o teu airbag, tu não vai querer botar ele de novo, porque não vai querer gastar no teu bolso 10, 15 mil reais. Por exemplo, se tu bater o teu carro o airbag e desvalorizar, as empresas de seguro já dão PT no carro, porque já não vale mais a pena recuperar o carro, porque o custo é muito alto. Quem já conhece, já ouviu falar nisso, agora entende talvez o porquê. Tá com o airbag disparado, os caras já nem querem saber, eles dão como PT no carro, quer dizer, perda total. Né? Então, a velhinha ali, quando ela estava ouvindo o cara falar do airbag, diz, olha, também pode vir airbag, ela aí, mas e quanto custa com isso? Isso aqui vai encarecer tanto. Aí a velha regalou os olhos, né? E ela olhou para a neta dela e disse assim, mas tu não vai usar isso, né? Tu não vai precisar disso. Quando eu vi aquilo, eu quase tive um troço, porque eu olhei assim, what? Aí tu vê que as pessoas nem sabem o que elas estão ali ouvindo do vendedor. Elas não sabem que aquilo ali era um item obrigatório para salvar a vida da neta dela numa situação que nem essa. E ela está dizendo, não, tu não vai usar aquilo ali. Como assim? Isso não é uma opção de vai ou não vai usar. Uma dúvida. A questão
pode dar o deslocamento que a pessoa faz, ao invés do tempo transcorrido? Nunca vi. Eu nunca vi isso. Deslocamento, não. Nessas questões, não. Nessas questões, se tu olhar depois na lista, não tem isso, cara. Normalmente é esse tipo aqui de raciocínio que tu faz, né? Ou falar sobre o tempo, né? Qual é o papel do airbag, que é aumentar o tempo para diminuir a força, né? Normalmente a situação é essa aqui. Aqui não entra deslocamento, né? O deslocamento pode entrar, por exemplo, lá na parte do trabalho, né? Lá na parte do trabalho, sim. Lá isso acontece. Tipo, você quer saber quanto um carro levou para parar, qual foi a distância que o carro levou para parar. Então, ele te dá, presta bem atenção, ele te dá a massa do carro, te dá a velocidade inicial do carro, te dá a velocidade final do carro e te dá o coeficiente de atrito no solo. Isso. E o G. Aí tu pode tirar, por exemplo, a distância que ele percorreu até parar, porque aí tu vai usar, para fazer isso, o teorema do trabalho igual à variação de energia, que é, no caso, a cinética, né? Porque o carro está andando e para, né? Então, tu tem a massa do carro, as velocidades iniciais e finais, então aqui tu mata tranquilo essa variação, e aqui no trabalho tu vai abrir força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180, porque ele está, obviamente, contrário ao deslocamento. Tá? A força de atrito ele não vai te fornecer, mas aí tu tem condições de saber que é anormal. A normal tem o mesmo valor do peso, ele andando numa linha horizontal. Aí o coeficiente de atrito está fornecido, aí tu acha o deslocamento que ele anda. Tu pode fazer isso também para, por exemplo, imagina uma flecha que ela se desloca e penetra no objeto, né, até parar. Tu vai usar de novo o mesmo caminho, porque, de novo, tu tem que entender que nesse problema tu tem uma variação de energia cinética. E ele vai perguntar quanto ele penetra para dentro. Pode perguntar assim, quanto uma flecha penetrou para dentro do corpo de uma pessoa. Já que vocês gostam de falar de coisa horrível, né? Então vamos pensar que uma criança está brincando de índio e como as crianças são ingênuas, elas não têm essa noção do perigo, até uma certa idade isso não está concebido na cabeça delas. Então elas brincam sem entender as consequências disso. E uma flecha penetra no corpo de uma pessoa. Então tu pode questionar, né? Quanto a flecha penetrou, assim, no bloquinho, quanto ela penetrou, ou dá o quanto ela penetrou e perguntar qual é a velocidade que a flecha tinha. De novo, tu vai usar o teorema do trabalho e da variação da energia. Aí tu pode calcular as distâncias sem problema, Paulo. Aí não há problema nenhum. Tá? Porque aí o teu deslocamento ali é o quanto penetrou. Note, se tu tem a massa do objeto, tu obtém a força, tu já acha a aceleração. Né? Só se tu não tivesse a força, né, para achar o deslocamento. E provavelmente tu vai achar talvez por Torricelli, né? Aí vai depender muito de como o problema está dado. Mas, de novo, não é achar o deslocamento, cara. Se tu tem velocidade inicial, tem velocidade final, né? Se tu acha força aí, pode achar aceleração e achar o deslocamento. Isso não é uma parte problemática. Não, isso aí na verdade, um problema que tu usa mais partes da física para trás. Tá? Ou seja, tu não vai achar o deslocamento usando essa matéria. Essa matéria não tem. Onde aparece deslocamento? Não aparece deslocamento aí. Então, o que tu vai ter que fazer é usar, talvez, essas informações para poder usar uma dessas informações que tu vai achar aqui e pegar outra parte de outros conteúdos para trás para achar o deslocamento. Isso pode acontecer. Bom, isso quem já está fazendo as listas já viu, que isso é normal. Ou seja, tu avança, que eu falo em todo momento, tu avança o conteúdo, mas sempre tem matéria que tu está vendo que vai pedir coisas lá de trás. Ou seja, tu vai usar isso aqui para achar uma coisa, para pegar uma matéria lá atrás para achar aquilo que está faltando, ou outra matéria para achar outra coisa que está faltando. E isso sim, isso pode acontecer na questão. Daqui, normalmente tu não tira, mas tu vai pegar alguma coisa daqui, vai usar outras equações lá da cinemática ou da dinâmica e acha o teu deslocamento. Que nem eu estava mostrando aqui, ó, tu tem uma questão que envolve a variação de energia e o trabalho. E ele pede deslocamento.
Tá? Ou seja, eu tive que pegar coisas da dinâmica ali, tive que pegar a força de atrito, né, quando eu abro o trabalho, para poder achar o deslocamento. Tá? Então, o que tu vai fazendo é avançando o conteúdo e resolvendo mais problemas distintos, mas que tu usa, às vezes, a matéria que tu está vendo agora com matérias que tu tem para trás. Provavelmente é isso, né, que eles devem fazer na questão. Tá? Mas aqui na nossa matéria é que não tem deslocamento aqui. Então, o deslocamento ele aparece tu inserindo os conteúdos de trás junto aqui. Aí tu pode usar o deslocamento, não há problema nenhum. Mas eu nunca vi, por exemplo, aqui na URGS, por exemplo, eles pedirem isso. Mas se parar para pensar, os caras não sabem nem resolver os problemas de colisão básica. Né? Imagina, o que dirá pegar um problema que tu tem que usar, às vezes, isso aqui, mais ainda. Isso aí provavelmente é exercício lá para cima, né? Que é um outro tipo de exercício que é muito mais raro, né? Tu vê cair aqui na região sul, vamos dizer assim. Bueno, então essa força aqui, né, de um passageiro, né, exerce quando atinge o banco traseiro, equivale a uma massa em torno de 12 toneladas, né? Então, essa é a equivalência aí do impacto que uma pessoa, um passageiro que está sem o cinto, exerce sobre as paletas de quem está com o cinto, porque aquela pessoa ali vai parar e o outro vai vir. E equivale como se fosse um elefantinho bem grandinho pegando as paletas dele. Então, dá para ver que realmente a coisa não é brincadeira. Ou seja, quando vocês... Vou botar isso aqui, a massa equivalente, tá? Tem que tomar cuidado. Quando vocês andarem de carro, lembre-se, não deixem as pessoas atrás de vocês ficarem sem cinto, porque elas poderão ser as pessoas que matarão vocês, né, num acidente. Claro que ninguém quer rogar praga que você sofra um acidente, mas a gente sempre, quando entra no carro, a gente tem que entender que a gente está entrando dentro de algo que é uma espécie de arma. E essa arma, ou ela pode te matar, ou pode matar outras pessoas. Isso é o carro. O carro ele tem os benefícios muito bons, mas ele é uma arma. Tá? Infelizmente, na nossa sociedade, isso não é discutido dessa forma. As pessoas se preocupam com as armas de fogo, mas nós temos muitas armas de 4 rodas matando matando gente por aí. Talvez acho que mate mais gente que o Covid em um ano, eu acho. Se fizer os dados estatísticos, morre mais gente no trânsito que por Covid. Eu acredito, esses 30 mil mortos aí não chegam perto do número de mortos no trânsito, eu acredito. Estou fazendo um chute aqui, né? Não estou garantindo. Mas eu acho que morre muito mais gente no trânsito. Então, o carro é uma arma terrível, só que as pessoas não se dão conta disso. E ando que nem loucos na rua. O nosso motorista aqui no Sul é o motorista um dos mais mal educados que tem no Brasil, é o gaúcho. Meu Deus do céu. É um dos piores motoristas que eu já vi na minha vida. É o cara que se julga o fodão, desculpa a palavra, né? Dirigindo. Bom, vamos colocar agora um outro tipo de problema, um outro tipo de exercício para usar o teorema, tá? O teorema do impulso. Então, imagine uma bola de futebol, de novo, aquele mesmo problema de antes, só que agora um pouco diferente, tá? Uma bola de futebol, tá? Ela foi chutada, tá? E se desloca com uma velocidade v constante, vamos supor, desprezando os efeitos do ar. Então, ela tem uma massa m e uma velocidade v. Tá? Ao atingir a trave do gol, tá? O poste, né? Ela retorna, tá? Com a metade de sua velocidade. Tá? Então, observe agora como seria o enunciado. O enunciado seria assim, ó, prestem atenção porque vocês é que vão resolver. Um jogador de futebol chuta uma bola de massa M, tá? E essa bola adquire uma velocidade em módulo de valor V, tá? E ao retornar após atingir o poste do gol, retorna com uma velocidade menor, né? E equivale o valor dela a metade do valor que o jogador de futebol deu em módulo também. Tá? Determine o módulo do impulso que o poste
exerceu sobre a bola, tá? Não o jogador, tá? Então, lembre-se bem disso. Tu tem uma bola de massa M e com velocidade V constante, ela atinge o poste, perdão, e retorna com metade da velocidade dela. Mas note, os valores aí são em módulo, tá? E eu quero determinar qual o módulo do impulso que o poste exerceu sobre a bola. Para resolver isso, é só usar o teorema do impulso. Dá para ver que os valores que a gente tem aí, que os valores, né? É tudo letra, ou seja, a tua resposta vai ser algo do tipo assim, ó, 2 MV, 4 MV, meio MV, um terço de MV. É isso que tu vai ter nas alternativas. Tentem vocês resolverem. E aí, se vocês quiserem apresentar a resposta, fica a critério de vocês, senão eu já daqui a pouco resolvo. E deixo vocês tentarem resolver. Credo, já é 9 horas da manhã, cruzes, passou rápido essa aula. Hoje não parece estar muito frio. Hoje parece estar boa a temperatura. Estou de abrigo aqui, não estou sentindo frio. Não sei se vocês estão tendo essa mesma sensação que eu. Hoje parece estar um dia bem agradável, parece. Não sei, não botei o nariz ainda para fora, né? Mas não me parece um dia medonho. Aqui, tá melhor. Bom, não demoramos muito tempo para fazer isso, né? Então, nós usamos aqui que o impulso é a variação da quantidade de movimento, certo? Só que esse problema ele tem um detalhe importante, um detalhe que a gente já discutiu lá na cinemática, ou seja, há alguns meses atrás nós falamos sobre a questão do sinal na velocidade, né? E que para quem tem boa memória vai recordar que qual era o papel do sinal na velocidade? O sentido do movimento, tá? E eu tinha dito, olha, se tu tem um sentido, por exemplo, para cima, e tu diz que é positivo, então se ele voltar, a velocidade tem que ser negativa, tá? E esse tipo de problema, tá, vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque essa questão do sentido é o pega-ratão. Tá? Como as pessoas elas ignoram aquelas instruções do tipo ali, ó, o jogador chuta a bola com uma velocidade em módulo igual a V. A bola bate no poste e retorna com uma velocidade em módulo igual a V sobre 2. Eles fazem isso, eles dão essas informações dessa forma, porque tem gente que vai ignorar a palavra módulo. Tá? E aí vai fazer isso aqui, ó. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, ou seja, vai pegar aqui, ó, mv final menos mv inicial. Ou seja, para essa pessoa vai ser a massa da bolinha, botando em evidência aqui, né, velocidade final vai ser v sobre 2 menos
V. É isso que a pessoa vai fazer, ou seja, ela vai concluir que tu vai ter ali em módulo impulso MV meios, né? É isso que a pessoa vai concluir, tá? Em módulo, daria negativa aquela resposta ali, tá? Em módulo, tira o sinal, que é assim que eles vão pedir para vocês, o módulo do impulso. Mas isso aqui está errado, tá? Esse cálculo não está certo. E o motivo disso é a questão que eu estou falando, dos sinais na velocidade. Você tem que adotar um referencial. Quando você trabalha com grandezas vetoriais, é importante que você defina um referencial no problema, já que se você percebe que tem ou pode ter, né, uma inversão no sentido de movimento do objeto, então a velocidade, ela obviamente vai se apresentar com um sinal contrário, né? Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Então o correto seria primeiro, antes de fazer a aplicação dos valores na fórmula, é definir um referencial. Tipo, eu digo que para a direita é positivo, tá? É o referencial que eu escolhi. Ah, mas eu posso escolher positivo para a esquerda? Claro, né? Isso é uma escolha pessoal e não vai alterar a resposta. A tua resposta vai continuar sendo a mesma que a minha. Ué? Claro, porque ele pede o impulso em módulo. Isso quer dizer que, na prática, um vai achar positivo o impulso, o outro vai achar negativo, mas como ele pede em módulo, tá? Então ambos vão acabar chegando na mesma alternativa. Tá? Então eu, por exemplo, fiz essa escolha de que para a direita é positivo, então aquela velocidade v sobre 2, já que ele está retornando, ela tem sinal negativo. Então, na hora de calcular meu impulso, botando a minha massa em evidência aqui, eu teria menos v sobre 2, menos v. E ao invés de eu ter uma subtração que nem eu tinha antes, eu tenho uma soma ali. Tá? Que v negativo com menos v sobre 2, isso aqui vai dar, fazendo MMC, né, 3 meios de MV. Claro, negativos, mas como é em módulo, impulso, fica sem sinal, e em vez de dar aquele MV sobre 2, dá 3 meios de MV. Então, aqui vocês vão ter que tomar cuidado. Aqui começa o lado sinistro da matéria. Que vocês procurem fazer um desenho, um esboço do que vocês estão tratando. Tá? O esboço ele vai permitir vocês muitas vezes visualizar essa questão de peraí. O troço está vindo para lá, agora veio para cá, então uma dessas velocidades aqui eu vou ter que botar negativa. Tá? O que eu estou fazendo ali, botando aquele referencial positivo nesse sentido, é dizer isso aqui, essa aqui é negativa. É isso que eu estou dizendo. E essa aqui é positiva. Mas é mais uma coisa para complicar a minha vida. Eu entendo. Eu sei que você vai ficar magoado com essa informação, que é mais uma coisa para complicar a sua vida, mas, de novo, não tem o que fazer. Esse tipo de matéria, tá? Isso agora, para o final, é muito forte. É muito forte. Então, vocês tomem muito cuidado. Toda vez que aparecer essa questão do impulso sendo solicitado, eu já vi os caras falando, por exemplo, do tenista. O tenista, ele rebate a bola. Tá? Mas, de novo, o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer a velocidade em módulo da bolinha chegando na raquete. E aí o tenista rebate a bola. E ele vai te dar a velocidade de retorno da bolinha em módulo. Ele pode te pedir duas coisas. Ele pode pedir a força média que a raquete aplicou na bolinha, ou ele pode pedir esse impulso. Tá? Se for só um impulso, tu determina pela variação da quantidade de movimento. Se ele pedir a força média que a raquete exerce sobre a bolinha, ele vai ter que te dar o tempo, é claro, né? Porque tu vai abrir o impulso ali como força resultante, que é a força F da raquete, vezes o tempo. Tá? A única coisa que ele vai te fornecer a mais é o tempo, e aí tu passa o tempo dividindo, que é o que nós vimos na equação anterior. E aí tu determina a força. Mas eu digo para vocês assim, nas federais, esse tipo de questão que eu estou mostrando é mais interessante porque a maioria dos alunos assim que sai do colégio mosqueia nisso.
Não está com a cabeça atenta a essa questão de que velocidade tem sinal. E o sinal está ligado ao sentido de movimento. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Toda vez que vocês se depararem com problemas que têm objetos que podem mudar o sentido, ou está andando o sentido, inverte o sentido, lembre-se que vocês têm que fazer o desenho, adotar um referencial e definir que velocidade vai ser positiva e qual velocidade vai ser negativa. Se vocês não tiverem cuidado fazendo isso, tudo que vocês vão fazer aqui para baixo, na resolução, vai ser em vão. Vocês só vão perder tempo e vão errar a questão. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tem o máximo de atenção para não cometer erros desse tipo. Tá? Porque depois tu vê que é bem tranquilo, né? De novo, é sempre os mesmos dados. É dado a massa, é dado a velocidade inicial e final, ou seja, tu não vai calcular o impulso por área do gráfico, porque não vai aparecer, tu não vai calcular por força resultante vezes tempo, porque não vai ser isso aí que vai ser fornecido, não tem nada disso aí no problema fornecido. O que é dado é massa e a variação de velocidade. Só o cuidado sempre com essa variação de velocidade. Tá? Porque ela, o pegatão, o sinal dela é que mata o pessoal. Tá? Bueno, então, alguma pergunta para vocês? Até aqui está tudo claro, entenderam isso direitinho, meus queridos? Pergunto para vocês aí, como é que está a situação? Está tudo jóia? Entenderam? Deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. Ai, ai. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui legal. Aqui. Deu. Deixa eu achar aqui alguma coisinha que eu possa mostrar para vocês aqui. Ah. Deixa eu mostrar aqui uma questão para vocês bem legal. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu brincar um pouquinho. Já que nós estamos encerrando aqui a nossa aula, então deixa eu mostrar aqui uma questãozinha que é na PUC, tá? Sobre essa nossa matéria. Peraí. Para tudo. Quase que eu esqueço. Ia aparecer a resposta aqui, só um minutinho. Não pode aparecer a resposta, não tem graça. Vocês não vão nem sofrer para responder. Olha só o que a PUC botou aqui no vestibular para vocês. Ó, olha essa questão da PUC aqui. Ó. Ela diz assim, ó, o gráfico abaixo representa a quantidade de movimento em função da velocidade v. Só deixa eu perguntar, vocês estão vendo a questão aí, meus queridos? Está aparecendo aí para vocês? Me respondam rapidinho aí, por gentileza. Tá. Então, ele diz assim, ó, note que esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês. Tá? Eu já falei desse gráfico. Só que ele diz assim, ó, uma questão muito a fuder. O gráfico abaixo representa a quantidade de movimento em função da velocidade para uma partícula de massa m. A área achuriada no gráfico é numericamente igual a qual grandeza física? Note, não tente responder por achômetro. Faça o que ele está mandando.
que ele está mandando? Ele quer saber qual é a área. Ele quer que tu determine o que a área representa. Então, o que tu vai fazer ali? Tu vai calcular a área. Tá? Calculem a área, mas não tem valor nenhum. Mas é claro, tu vai obter só letras. E se tu fizer o cálculo direitinho com as letras, tu vai obter alguma daquelas respostas ali. Tá? Tentem vocês calcular a área do gráfico para vocês entenderem o que vocês vão obter aí. É muito interessante essa questão. Isso aí vai estar na lista de vocês, mas eu acho legal até para mostrar um pouquinho aquelas questões fora da curva, assim, que eu acho legal, que o cara está acostumado ao professor falar do gráfico sempre de um jeito, aí os caras apresentam do outro, e o tico-teco congela, o tico-teco para de funcionar. Eu vou desenhar o gráfico aqui, caso vocês precisem, que eu comento com vocês aí. Vamos ver se vocês vão me dar a resposta aí. Que letra será que vai dar isso aí? Que letra será que vai dar isso aí? Vocês têm 1 minuto para me dar a resposta aí. Os cagão já deve estar ali, já deve ter. Ah, mas será que eu falo? Ah, meu Deus. C para o Caxambu. Por que esse ponto de interrogação, Caxambu? Tu calculou ou tu está chutando? Eu não entendi. Esse C aí é um C de insegurança do teu cálculo ou é um chute isso aí? Eu adoro quando a pessoa põe a alternativa e o ponto de interrogação. Como assim segurança, cara? Tu não confia no teu taco, meu? Como é que pode uma coisa dessas, cara? Tu fez o cálculo bonito. Tu tem alguma dúvida de fazer o cálculo de uma área de que figura ali um triângulo? Não, peraí, eu não estou acreditando nisso. Está em dúvida de calcular a área de um triângulo? Não pode, cara. Isso não. Tu pode até me dizer assim, Sora, aqueles problemas da termodinâmica lá de cálculo foi horroroso. Ah, não, para aí, cara. Não faz assim que a nossa amizade vai se abalar, cara. Não faz assim, não. Calcular a área de um triângulo não pode gerar insegurança. Não, por favor. Não faça uma coisa dessa. Não crie um monstro onde ele não existe, gente. É aquilo que eu sempre falo. Assim, tu pode até dizer assim, não, tem coisas dentro da física que são cabeludas, que dá trabalho e tal. Mas a área de um triângulo, não. Vou até que fazer para mostrar para todo mundo ver aqui. Ó. Nossa despedida aqui. Ó. Deixa eu botar aqui o chatzinho do lado. Mas tirem esses malditos pontos de interrogação. Aprenda a confiar no taco de vocês. Então, tu vai ter isso aqui. Ó. A área de um triângulo que está ali é a base vezes a altura dividida por 2. A base é V. A altura é a quantidade de movimento, que é M vezes V dividido por 2. Portanto, vai ter M, V vezes V ao quadrado dividido por 2. Ou seja, quem conhece isso? Energia cinética. Né? Não pode tu ficar inseguro com isso. Não. Cara, ficar inseguro numa coisa dessa, depois lá na prova vocês começam a fazer bobagem, começam a trocar alternativa. Não pode ter medo. Mas e aí, isso é uma das coisas que eu tenho medo, que o cara fica pensando assim, mas é que é muito fácil, senhor. Tem que olha e diz para as questões isso. Mas é que tem questões fáceis. Tem questões que são fáceis. Tu não pode acreditar que toda a prova tem questões fáceis. Aí tudo bem. Tem questões que serão difíceis. Mas tu não pode olhar para uma questão dessas aí, que para vocês tem que ser uma questão tranquila. Ele está dando tudo ali, ó. Área. Representa o quê? Calcular área. Aí tu vai ver o que ela representa. Está uma área de que figura? De um triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Substitui. Não, mas aqui não tem nada para substituir. Tem. Que de quantidade de movimento e V. O MV que está ali na fórmula, depois do V, é a quantidade de movimento. Então, isso aqui, ó, é esse cara aqui. Ó, tá?
E aí isso vai resultar na energia cinética. Tá? Mas não podem ter medo disso, por favor. Não pode ter insegurança disso. Marquem e vão consciente para a resposta. Ponto final. Tá. Por hoje é só. That's all, folks. Agradeço a presença de todos. Não esqueçam. Segunda-feira. Tentem até amanhã. Vocês me mandaram pelo Messenger a listinha de questões da lista 1, 2 e 3 que vocês querem. Até pode mandar mais, se quiser. Mandar até para 4, para 5, não tem problema. Vou fazendo a lista, tá? E aí, semana que vem, eu termino essa matéria e aí a gente já pode resolver os problemas para vocês. Posso pegar uma aulinha dessa e resolver umas questõezinhas para vocês ficarem talvez mais calmos, né? Não tão angustiados, porque as listas que eu faço também são listas que judiam bastante. Então, às vezes, resolvendo, deixa alguns menos, né, tristes. Um bom fim de semana a todos. Estudem bastante, meus queridos, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Aí se cuidem, tá?